o mendigo, que comprou a empresa. Zombaram dele na recepção, sem saber que era o investidor. Ele andava em direção ao prédio com passos lentos, mas firmes, ignorando o burburinho da cidade movimentada ao seu redor. Em seu corpo, roupas amassadas e surradas, uma mochila velha nos ombros e um par de chinelos que já viram dias melhores. A barba por fazer, o cabelo desalinhado. A primeira impressão era de um homem sem destino, perdido em um mar de ternos e sapatos caros. Mas o brilho em seus olhos não combinava com sua aparência. Era um brilho de propósito, de quem sabia exatamente para onde estava indo e por quê. Seu nome era Lucas, e ele estava prestes a entrar no covil dos leões. Dentro do lobby da Inovatec, o ar-condicionado gelava a pele e o eco dos sapatos de couro no piso de mármore anunciava a chegada de cada funcionário. A recepcionista, Clara, uma jovem com uma expressão de tédio mascarado por um sorriso profissional, estava ocupada digitando em seu computador. Ao seu lado, seu colega, Felipe, revisava a lista de agendamentos do dia, impaciente. A porta de vidro se abriu e Lucas entrou. O contraste de sua figura com o ambiente ao redor era tão gritante que por um instante o burburinho do lobby pareceu cessar. Algumas pessoas disfarçaram risos, outras apenas olharam com desdém. Um segurança, com um olhar de desaprovação, começou a se aproximar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, Lucas se dirigiu ao balcão de recepção. "Bom dia", ele disse, sua voz calma e surpreendentemente clara. "Eu tenho uma reunião com o Sr. Vitor Prado." Clara levantou os olhos do computador, um olhar de confusão em seu rosto. "Reunião? O senhor tem certeza?" Ela disse, olhando para as roupas de Lucas e depois de volta para a tela, como se a resposta para sua dúvida estivesse em algum lugar entre os pixels. "Sim, tenho certeza." Lucas respondeu com um sorriso. Felipe, que estava ao lado dela, soltou uma risada abafada. "Reunião com o Sr. Prado? Você está no lugar errado, amigo. Aqui é a Inovatec. A sala do diretor não é para..." Ele parou, procurando a palavra certa. "Para pessoas como você." O riso de Felipe ecoou pelo balcão, e Clara, forçando um sorriso, se sentiu envergonhada. "Ele não tem agendamento aqui, Felipe," ela disse revirando os olhos. O segurança já estava a postos, com as mãos no rádio, pronto para a ordem de remoção. Mas Lucas se manteve firme, seu olhar sereno. "Eu sei que não estou na agenda, mas diga ao Sr. Prado que o investidor anjo da empresa, o anjo sem teto, como ele me chama, está aqui." A frase de Lucas causou um silêncio abrupto. Clara e Felipe se entreolharam, um choque sutil em seus rostos. Eles nunca tinham ouvido falar de um anjo sem teto. A Inovatec tinha investidores, mas todos eram nomes famosos do mercado financeiro, figurões do Vale do Silício. Nenhum deles seria um homem com roupas maltrapilhas. Felipe riu novamente, dessa vez de forma mais nervosa. "Escuta, amigo, essa piada já deu. Agora, por favor, se retire antes que eu chame a polícia." A voz de Felipe era mais alta, e algumas pessoas no lobby pararam para olhar. Lucas apenas balançou a cabeça, um olhar de decepção em seu rosto. "Não é uma piada. Se o Sr. Prado não me receber, ele vai perder o principal investimento da sua empresa. E a falência de vocês será decretada em menos de uma semana." As palavras de Lucas, ditas com tanta convicção, eram como um soco no estômago de Felipe, que ficou sem fala. O segurança, que já havia se aproximado, pegou Lucas pelo braço e o arrastou para a porta. Neste momento, um homem de terno, com uma expressão séria, desceu do elevador. Era o próprio Vitor Prado, o CEO da Inovatec. Ele estava com seu smartphone na mão, olhando para a tela, com uma expressão de extrema preocupação. Aparentemente, os acionistas estavam questionando a capacidade da empresa de gerar receita e ameaçando retirar seus investimentos. A startup, que começou com uma grande promessa, agora estava à beira do colapso. Vitor parou e olhou para o tumulto. Sua atenção foi para a figura familiar do homem que o segurança estava tentando expulsar. "O que está acontecendo aqui?" Vitor perguntou, sua voz autoritária ecoando pelo lobby. O segurança soltou Lucas e se desculpou,
enquanto Felipe rapidamente explicava a situação. Senhor Prado, este homem está dizendo ser o nosso investidor anjo. Vitor olhou para Lucas e por um momento o mundo pareceu parar. As duas figuras, o CEO elegante e o homem sujo, se encararam em silêncio. Em seguida, um sorriso largo e genuíno se formou no rosto de Vitor Prado. Lucas! Ele exclamou, correndo para abraçar o homem. O CEO da Inovatec, o homem que comandava uma empresa de milhões, estava abraçando um mendigo. O choque nos rostos de Clara, Felipe e de todos que assistiam foi indescritível. O que você está fazendo aqui, meu velho amigo? Vitor perguntou com os olhos brilhando. Pensei que você não viria. Os investidores estão me sufocando. Lucas sorriu e respondeu em voz baixa. Eu disse que viria, mas eu queria ver, com meus próprios olhos, se a cultura da sua empresa ainda era a mesma de quando começamos, sabe? A cultura de valorizar as pessoas, independente de suas aparências. As palavras de Lucas atingiram Vitor em cheio, que baixou a cabeça e suspirou. Eu entendo, meu amigo. Venha, entre. Vamos conversar. Vitor levou Lucas até a sala do diretor, deixando para trás um lobby atônito e uma recepção em completo silêncio. A cena, do mendigo entrando na sala de poder, se tornando o centro das atenções, foi a mais surreal do dia. Dentro da sala, o ar-condicionado era mais potente, o silêncio mais pesado. Vitor se sentou em sua poltrona de couro, mas Lucas se acomodou em uma cadeira mais simples, de frente para a mesa, sem mostrar qualquer sinal de desconforto. Eu sabia que você faria isso, Lucas, Vitor disse com a voz embargada. Você sempre foi assim. Testa as pessoas, observa. Lucas balançou a cabeça. Não é um teste, Vitor. É um lembrete. Ele tirou a mochila velha das costas, apoiando-a no chão. Você se lembra de como começamos? Numa garagem com a roupa suja de graxa, comendo pão e água e sonhando com tudo isso? Você e eu, Vitor, éramos os sem-teto de nossas famílias, os que não tinham nada, mas que tinham uma ideia e um sonho. Vitor assentiu, um olhar de nostalgia em seu rosto. Eu lembro. Éramos a piada da vizinhança. Mas, Lucas, o que aconteceu com você? Por que essa vida? A pergunta pairou no ar por um longo momento. Lucas olhou para a janela, para a cidade que se estendia à sua frente. 3 anos atrás, Vitor. O acidente. Minha esposa, minhas filhas se foram. A voz dele era um sussurro, mas carregada de uma dor que Vitor nunca tinha ouvido antes. Eu não conseguia mais respirar no meu próprio mundo. O mundo que eu construí, o luxo, o poder, tudo parecia uma mentira. Eu precisei sair, me livrar de tudo, para me encontrar novamente, para entender o que realmente importa. Eu decidi viver nas ruas por um tempo, não como um mendigo, mas como um observador. Eu precisava ver o mundo como as pessoas que não têm nada o veem. Vitor, com os olhos marejados, estendeu a mão para Lucas. Eu sinto muito, meu amigo. Eu não tinha ideia. Lucas sorriu e segurou a mão de Vitor. É por isso que eu decidi me manter como um investidor anônimo. Eu queria que meu dinheiro ajudasse, mas que eu não fosse a celebridade do momento. Eu estava feliz em saber que a empresa estava crescendo, que você estava prosperando. Ele olhou para Vitor com seriedade. Mas hoje, quando eu cheguei, eu vi um lado da Inovatec que me deixou preocupado. O Felipe, a Clara, eles não veem as pessoas, eles veem a aparência. O que o seu sucesso está fazendo com as pessoas que você contrata? Vitor suspirou. A preocupação em seu rosto era visível. Eu sei, eu vejo isso. Eu tento combater, mas com o crescimento, a cultura, é difícil. Agora, Lucas, me diga. Os acionistas estão me pressionando, eu não sei o que fazer. Se eles retirarem o investimento... Lucas o interrompeu com um gesto de mão. O investimento não será retirado, Vitor. Eu garanto. Vitor o olhou com surpresa. O quê? Mas como? Lucas riu. Vitor, eu sou o anjo sem teto. Eu sou o investidor que mantém essa empresa em pé. E meu investimento está seguro, mas com uma condição. A condição de Lucas era simples e complexa ao mesmo tempo. Ele queria uma renovação completa, uma volta às origens. A Inovatec vai fazer uma reestruturação,
E não estou falando de finanças, Vitor. Estou falando de pessoas. Lucas se levantou e foi até a janela. Eu quero que o Felipe e a Clara sejam demitidos. Eles não entendem o valor do ser humano. Eu sei que eles são peças importantes, mas eles não representam a cultura que nós construímos. A decisão foi chocante. Mas Vitor assentiu sem hesitar. Eles estão demitidos. Lucas se virou e olhou para Vitor com um sorriso. Mas a demissão é apenas o começo. Eu quero que você use o meu investimento para criar um programa de inclusão. Um programa que vai contratar e treinar pessoas em situação de rua. Pessoas que, como nós, têm um sonho, mas precisam de uma chance. Pessoas que, como nós, têm um brilho nos olhos, mesmo que a vida tenha tentado apagar. Vitor o ouviu com atenção. A emoção em seu rosto era visível. Lucas, isso é genial. É o que precisamos. O CEO se levantou e abraçou seu amigo novamente. Eu vou fazer isso. A Inovatec vai se tornar uma empresa que valoriza o ser humano acima de tudo. E eu não vou te decepcionar, meu amigo. Lucas, emocionado, respondeu. Eu sei que não vai. Eu estou aqui para te ajudar. A história de Lucas é uma lição para todos nós. A vida não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. O sucesso, o poder, a riqueza são apenas ferramentas. A verdadeira riqueza está em ser um ser humano melhor, em não julgar pela aparência e em dar uma chance para aqueles que mais precisam. A Inovatec, sob a liderança de Vitor e com o investimento de Lucas, se tornou uma empresa que inspira, que ajuda e que prova que o valor de um ser humano não se mede pela roupa que ele usa, mas pelo coração que ele tem. Se essa história te inspirou, deixe um like, inscreva-se no canal e comente abaixo qual lição você tirou dessa história. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e humanidade. Obrigado por assistir.